E agora, existe uma mensagem, isso ainda está de bastidores, eu estou abrindo aqui porque, de alguma forma, algumas pessoas estão aventando a essa possibilidade de que o próprio Departamento de Justiça crie um sistema de... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas ontem houve uma entrevista com um jornalista muito de esquerda, eu não lembro qual é a fonte, qual é o outlet, qual é a mídia dele, mas ele deu uma entrevista dizendo que 3/4 dos agentes do FBI estavam envolvidos. São muito mais do que 5 mil agentes envolvidos e que receberam uma carta da Casa Branca dizendo que eles precisariam especificamente dizer o que estavam fazendo, que cargo tem hoje no FBI e o que fizeram durante os 4 anos no processo de perseguição e de investigação e de indiciamentos. Lembrando, Paulo, que na semana passada, e eu lembro que você fez um toque sobre isso num dos seus programas na semana passada, tudo isso começou com os promotores públicos do Departamento de Justiça. Esse segundo passo é específico em relação aos agentes que cumpriram as ordens. E aí não tem como a gente não lembrar, e você sempre cita isso, e aqui isso está sendo citado e lembrado o tempo todo, Nuremberg. Essa história de que eu fiz porque eu recebi ordem não vai funcionar aqui dessa vez. Então, eu recebi agora de manhã, isso é uma breaking news aqui, 10h25 da manhã, horário de Washington, um juiz apontado pelo Obama, Judge James Boasberg, bloqueou essa entrega, essa submissão da lista com nomes de ser publicizada, ou seja, a Casa Branca recebeu os nomes, mas essa lista não pode ter os nomes lá publicados a partir da manhã de hoje, até que esse caso judicialmente se resolva. É uma limpa, você falou especificamente sobre o USAID, começou aí, mas esse processo envolvendo os promotores e os agentes que trabalharam especificamente no Mar-a-Lago, né, naquela fatídico dia 13 de agosto de 2022, eu lembro que eu estava na Flórida naquele dia, e eu passei na frente de Mar-a-Lago, a gente se encontrou naquele dia, foi o dia em que eu vi a Constituição americana, né, ruindo na frente dos meus olhos. Então, existe hoje um processo de... O que é bom, importante de falar nesse processo, Paulo, é que o Biden abriu a porta para isso. Não adianta hoje a mídia dizer que isso é perseguição. Eles estão gritando já, né, aos 4 ventos. Ontem foi um grande número de políticos democratas para frente do USAID. Não foi conseguida a ordem de entrada, de acesso ao prédio para eles. Tudo que eles estão gritando hoje, que está hoje virou, como você sempre diz, o chicote mudou de mão. Eles fizeram durante 4 anos com famílias, com pessoas, fim de casamento, fim de filhos entregando os pais, ligando para o FBI para entregar o pai, avós entregando netos, foi uma coisa insana. E se a gente quer saber como é que aconteceu tudo o que aconteceu na Alemanha de Hitler, a gente hoje tem exatamente noção de como aqui isso aconteceu. Tá? Os defensores da democracia, né? Eu estou ainda chocado aqui com um dado ao qual eu não tinha me atentado. Dos 13 mil agentes do FBI, 5 mil se envolveram na perseguição de pessoas do 6 de janeiro nos Estados Unidos? Esse número é o número extraoficial. A Julie Kelly já está aventando a hipótese desse número ser muito maior, de ser 3/4. Tem um outro slide que eu mandei para o João e para o Bruno que diz... Peraí, 3/4 do FBI que deveriam estar... Exato. Prendendo... pedófilos, criminosos financeiros, corruptos e por aí vai. É isso. Estavam envolvidos na perseguição política nos Estados Unidos. Isso é um negócio que, assim, são números de dar inveja à Gestapo. E São Paulo, para pensar... Eu estou impressionado com o paralelo com o que se tornou a Polícia Federal, Eliel. É impressionante. Porque às vezes até eu não perco a capacidade de me chocar, até eu fico assim, meu Deus... Porque o brasileiro está vendo que a Polícia Federal também virou um órgão de perseguição política. Uhum. E como é que essas coisas podem ser tão iguais, Eliel?
são extremamente iguais nos detalhes, né? Eu me lembro que você tem uma voz tão forte, tão grande com os brasileiros. No pouco que eu consegui, nos meus grupos, os meus alunos no Brasil na época 2021, aliás 2022, eu falava para as pessoas, olha, vai se repetir isso no Brasil, porque estava muito igual. Estava igual já lá naquele primeiro começo, todo aquele movimento 2-3 meses antes da definição, né, do Jair Bolsonaro ter que realmente sair do Palácio da Alvorada. As coisas foram, Paulo, Ctrl-C, Ctrl-V, quase que literalmente. A história do Dino ter soldados no Ministério da Justiça e não ter enviado para que eles interrompessem o percurso das pessoas foi exatamente os 20 mil homens que o Trump disponibilizou no dia 6 de janeiro de 2021 para que não houvesse. A história foi da ótica, né? Isso vai dar uma ótica muito ruim para o mundo. Eu lembro que eu já contei essa história para você em 2022, quando você e a Ana me entrevistaram. Eu morei em Washington quase 6 meses em 2015, e teve um dia em que eu estava morando lá, teve uma sessão conjunta do Congresso. Paulo, sessão conjunta do Congresso, as grades, haviam 2 linhas de grade, uma primeira muito próxima ao Capitólio e a segunda ia até 2nd Street, atrás da Suprema Corte, e cercava o prédio todo. Então, foi intencional, e isso vai ficar absolutamente claro com as evidências que, com certeza, Kash Patel, ele, de novo, como você disse, já escreveu um livro sobre isso, mas a partir desse... É por isso que eles estão resistindo, né, à confirmação dele com unhas e dentes, estão pedindo uma segunda sabatina, as coisas o caldo vai entornar, e para mim, o que mais traz alegria ao meu coração, Paulo, é saber que o seu trabalho, o trabalho dos deputados, dos senadores que estão lutando nesse ponto, os advogados, as famílias que estão neste momento, quase que um mato sem cachorro, essa resposta não vai vir de dentro do Brasil, ela vai vir daqui. Ela vai vir do Trump, ela vai vir desses movimentos que já estão acontecendo, a tendência disso ser apenas um ripple effect, né? Acontecer ondas e isso alcançar o Brasil, isso vai ser, acredito eu, talvez não muito rápido em termos de tempo cronológico, mas essa temperatura está subindo e você, muito mais do que eu, está acompanhando o que está acontecendo em relação às decisões que são feitas aqui, e aí, obviamente, tendo o Brasil como pano de fundo, né? Parabenizo o seu trabalho por isso. Obrigado, Liel. Uma das notícias que eu vi na CNN foi essa de líderes sêniores do FBI são ordenados a se aposentarem, bota pra gente, Bruno, entregarem os seus cargos ou serem demitidos até segunda-feira. O que é isso? São os cabeças, aqui são chamados de field offices, são os escritórios do FBI em todos os 50 estados. São os delegados da PF americana. Exatamente. E aí cada um deles tem um território, né? Não são 24, se não me engano, esse é o número desses delegados, desses Field Office Managers, são os diretores do FBI que recebem ordens diretas de Washington e que repassam apenas, aliás, recebem as ordens repassadas e simplesmente cumprem as ordens como elas recebem. Então o Trump, mas o problema não, né? O X dessa questão, como você apontou há pouco, o Trump sabe exatamente que essa ideia de que eu estava apenas cumprindo ordens não cola mais. Vamos só punir os cabeças, vamos punir os promotores públicos que vieram para cima de todos os January 6ers, de todos aqueles que de alguma forma estavam lá. Deixa eu citar esse casal que eu te falei, o Mark e a Jalise, Paulo, eles nunca entraram no Capitólio. Eles não entraram. Eles estavam do lado de fora. O caso deles no Brasil tem até mendigo preso, cara. Tá aí. Então o caso deles foi apresentado diante de um juiz, ou acho que o caso deles foi júri, o Mark levantando alguma coisa e eles congelaram essa imagem e disseram, olha, tá vendo, ele estava batendo no policial. Ele estava defendendo a esposa dele que o policial estava descendo o cacete nela. Então os vídeos não foram apresentados diante dos júris ou dos juízes, nada, as evidências exculpatórias, né, que dariam desculpas, como eu falo isso, as exculpatory que absolveriam as pessoas. Isso, que absolveriam, não foram apresentadas, elas foram proibidas. E aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quando uma agência do governo, uma acusação, o FBI, etc., tem alguma evidência que pode inocentar a pessoa, ela é obrigada a apresentar para o juiz. Isso tem um nome aqui, eu esqueci qual é o nome disso no direito americano.
Exatamente. E eles foram sentenciados, o Mark 30 meses, a Jalise 24 meses, 46 anos de casado, nunca tinham ficado separados tanto tempo. Graças a Deus, isso foi 19 dias antes do Trump assumir, já estão em casa, né? Os J6ers já estão todos em casa. E agora começa uma enxurrada de processos contra o Departamento de Justiça. Existe aí porque as pessoas agora estão processando o governo, né? Muitos grupos abrindo class actions, como chama no Brasil, ações coletivas, né? Ações coletivas contra o governo, mas existe um sinal muito forte vindo da Casa Branca, especialmente agora com a confirmação da Pam Bondi como ministra da Justiça, nos termos brasileiros, de que o departamento... Ela é os três, né? No Brasil, o Attorney General nos Estados Unidos, o Attorney General é uma posição super poderosa, que no Brasil equivale a 3 posições. Ele é o ministro da Justiça, ele é o procurador-geral da República e ele é o advogado-geral da União. Então a Pam Bondi foi confirmada para essa posição de Attorney General, que condensa essas 3 funções que no Brasil são separadas por 3 agentes. Excelente. E você a conhece muito bem, ela é da Flórida, né? Trabalhou com Ron DeSantis muito tempo, defendeu o Trump num dos impeachments, no segundo impeachment. Então são pessoas extremamente preparadas. E agora existe uma mensagem, isso ainda está de bastidores, eu estou abrindo aqui porque de alguma forma algumas pessoas estão aventando a essa possibilidade de que o próprio Departamento de Justiça crie um sistema de restituição financeira a todos os 1.572 presos políticos, perseguidos políticos, de alguma forma isso acontecer, para que não haja necessidade de pessoas entrarem com um processo, até porque, parem para pensar, Paulo, e aí você vai saber explicar nessa área jurídica muito melhor do que eu, o Trump perdoa esses 1.500 caras e os 1.500 caras processam o Departamento de Justiça dele. É esse entrave que eles não querem deixar que aconteça. Então, vamos ver o que vem por aí. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.